Então, pessoal, aqui está aqui o povo de Deus, família do Senhor, né? Acredita. Um pouco para morar no céu. Amém. É, né? E estamos aqui mais uma vez para falar do que é importante para nós, né? Que é falar do reino de Deus e falar das vidas, de vidas, né? E assim nós estamos aí com hoje o pessoal, os fundadores do Esquadrão da Vida lá de Campo Grande, né? Alguns já sabem, outros não, né? E assim nós vamos poder ouvir também que a gente tem clamado, a gente tem buscado a unidade na nossa cidade, porque nós cremos que através da unidade nós podemos fazer muito mais, né? Nós podemos ir mais longe, nós podemos fazer construções grandiosas para o Senhor. Amém. É difícil, né? Porque Deus fala que é difícil, né? É difícil. Então a igreja do Senhor é comparado como edifício, como lavoura, né? A padaria, o panificador, o pão. Então, assim, nós estamos aí, né, para edificar, construir algo precioso para quando nós pudermos partir, nós deixar legados, né? E bom é a gente poder deixar legados, né? Então, assim, nós estamos aqui, a turma da Almev, é o povo da Almev, que é da Ordem dos Pastores, né? E assim, hoje estamos aí também com o apóstolo Ailton, que ele é vice-presidente da Almev e também é vice-presidente do Esquadrão. Então, Almev, Esquadrão, Ministério da Reconciliação, Arca da Restauração, Assembleia Batista, dá tudo para mim. Sou da cura, presença de Deus. Então, assim, é só glória, né? Então, estamos aqui unidos para fazer o melhor para o Senhor, fazer com excelência, que é isso que nós queremos, né? Então, aí eu quero que os pastores venham falar um pouco também sobre a unidade e depois nós vamos falar um pouco também do esquadrão, que eu falei que está tudo junto e misturado, né? Falo que uma coisa é estar comprometido e outra coisa é você estar realmente misturado, né? Eu falo que o leite está comprometido com a vaca, agora a linguiça já é a carne dele, é tudo misturado, não tem como, né? Então é isso, né? Vou passar a palavra para o pastor. O pastor que quiser começar, um começa, o outro continua e o outro, né? E assim. Boa noite a todos. Meu nome é Tony, sou vice-presidente do Esquadrão da Vida e sou também vice-presidente da Igreja Resgate em Campo Grande. Quero falar um pouquinho da nossa história, minha e do Samir. Eu conheci o pastor Samir nos idos ali de 2004, em virtude de uma estrutura pessoal dele, como advogado fui procurado por ele. E acabou que eu fiz amizade com o Samir e dali fomos andando juntos ao ponto de eu chegar a ser vice-presidente de uma comunidade terapêutica que é o Esquadrão da Vida, que ele funda em 99. Então tem 25 anos de existência. Nós temos 3 unidades em Mato Grosso do Sul. Essa aqui é a unidade 5, mas a 4ª unidade está sendo direcionada por Deus para ser aberta lá. Me converti em 2000 e andei em algumas igrejas. Quando cheguei em 2015, eu fundei um ministério em Campo Grande chamado O Caminho. Uma igreja com uma estrutura muito parecida com a Igreja Batista, uma igreja de palavra, de oração, e andamos ali 3 anos. Mas nesse período eu já era diretor da Igreja Resgate, presidente da Igreja O Caminho, diretor da Igreja Resgate. Junto com o Samir ali, já vice-presidente do esquadrão, atuando com ele. E de repente, quando chega ali, final de setembro, mais ou menos, meados de setembro de 2018, eu estava em Belo Horizonte num congresso, e o Samir me ligou, querendo falar comigo, e quando eu chego em Campo Grande num domingo, ele me fala assim: ô Tony, eu estava orando, rapaz, e até a Magali testificou para mim isso, e Deus mandou a gente unir a nossa igreja. Eu não sei como que vai ser, mas ele mandou a gente unir. Glória a Deus. Acontece que a Igreja Resgate ia muito bem, obrigado. A Igreja O Caminho, da mesma maneira, ia muito bem, obrigado. A igreja lá com seus ministérios de homens, de mulheres, de casais, de crianças, pastores, toda coordenada. A igreja tinha uma sede linda em Campo Grande, grande, uma esquina muito grande, linda, maravilhosa a igreja.
E a Igreja O Caminho também, que eu e a Débora ali estávamos edificando, crescendo, 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 e ele me chama para unir. E eu fui orar, como ele falou, vai orar, porque Deus vai falar com você. E nós oramos e falamos com alguns pastores, inclusive o Cristiano, apóstolo Cristiano, que é uma pessoa que tem muito ativa na nossa vida. Acaba que quando chega em 18 de outubro de 2018, nós fizemos então um culto chamado Culto da Unidade. Deus mandou eu encerrar a Igreja O Caminho. O Espírito Santo falou para eu nunca mais usar nada que tivesse logomarca daquela igreja, nada. É como se ela nunca tivesse existido. E eu fiz assim, e fomos ali para a Igreja Resgate, e ali teve um processo de adaptação com a liderança, e hoje a gente está com igreja em algumas cidades do estado, temos igreja da coalizão com o Cristiano, temos 2 unidades em Campo Grande. E então eu estou falando essa preliminar para vocês entenderem que nós temos autoridade para falar de unidade. E quando nós falamos de unidade, tem um versículo aqui de Romanos, né? Romanos ele diz: o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de uma igreja, e nós trabalhamos, o pastor Samir junto comigo, nós temos um profeta lá em Campinas, que é o pastor Geraldo Rodrigues, nós trabalhamos muito em ambiente de libertação de território. Algumas pessoas não entendem isso, outras não acreditam, mas nós trabalhamos com isso. E a gente sabe que governos de cidades estão nas mãos dos principados. E nós aprendemos nesses anos que se existe uma maneira de nós destronarmos principados de regiões, é através da unidade. Tem principados que só caem numa cidade quando a igreja tem unidade no Espírito. Então, a igreja, ela precisa de 3 pilares para ela avançar. Porque quando nós pensamos no número de evangélicos do Brasil hoje, a gente entende que pelo menos metade daqueles que se denominam evangélico no Brasil são chamados pelo IBGE de evangélicos funcionais, assim como nós temos os alfabetos funcionais. O cara sabe escrever o nome e é alfabetizado, não sabe somar 2 mais 2. E nós temos hoje, pelo menos de cada um evangélico que tem no Brasil, tem outro que é totalmente disfuncional. Não lê Bíblia, não ora, não conhece a Deus, não congrega, não dá dízimo, não dá oferta, não reconhece o senhorio de Jesus. Mas se nós pensarmos que no Brasil hoje, nós temos aproximadamente 30% de crentes, se cada crente desse levasse durante 12 meses mais um crente para a igreja, em 3 anos nós teríamos 100% dos brasileiros dentro da igreja. Por que isso não ocorre? Porque a igreja ela não reconhece os pilares pelos quais o Senhor estabeleceu o movimento dela. O primeiro é a unidade. É a unidade porque o Salmo 133, ele diz que onde tem comunhão tem bênção e vida. Então, quando fala naquele salmo de vida eterna, o que você prega para o inferno? Você prega a vida eterna. Você prega Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Então, o primeiro pilar é esse. Esse pilar, ele, uma vez estabelecido, ele tem que ir para o segundo pilar, que é o pilar. Então, nós falamos de unidade, agora nós estamos falando de qualidade. Qual é o evangelho que eu estou pregando? Porque Marcos 16 fala aí de pregar a toda criatura. Mateus 28, 20 fala, ensinando-os tudo que eu vos tenho mandado. Falar. Então, às vezes, a gente vê o não avanço da igreja no território porque a igreja está pregando evangelhos diferentes, culturas diferentes, estruturas diferentes, né? E eu quero abrir aqui um parênteses para falar da Igreja Resgate como igreja que é governante da mesa. Então, vou falar da ceia. Só para vocês entenderem. A ceia na Igreja Resgate, o pastor Samir, ele sempre fez assim. É um ambiente em que toda e qualquer pessoa que esteja dentro do salão, ele é convidado a participar.
Ah não, pastor, mas a ceia, Jesus ceiou só com os 12, ele escolheu os quase vice-deus, né? O Jeová Júnior para ceiar. Só os caras santos. Aí você vai olhar nos caras santos, eu sempre dou o exemplo de 3 deles, eu sempre dou o exemplo de Pedro, que um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, Jesus fala: Pedro, Satanás pediu você para cirandar você, mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Quando você se converter, vai ter com os teus irmãos. Então nós temos que concluir, porque a palavra que está dizendo, não sou eu, que na mesa de Jesus tinha um não convertido. Sim ou não? Né? Mas nós vamos adiante. Lá em João 20, depois que ele ressuscita, ele aparece para os discípulos que estavam numa sala fechada em Jerusalém, chorando. Tomé não estava ali. Ele fala: eis que Pai seja convosco, soprando sobre eles recebais o Espírito. Na segunda vez, ele volta lá e diz: Tomé, toca aqui, Tomé. Tomé, sejas crente, não seja incrédulo. Então nós temos que concluir que se Tomé participou antes da mesa, Jesus ceiou com o incrédulo também, não ceiou? Aí você vai para o livro de João 6,72, é pior, porque ali Jesus fala: aquele que mete a mão no prato é o que há de me trair, porque ele é o diabo. Então nós temos que concluir que Jesus ceiou com o diabo ou não? Sim. Então, por essa razão, eu só estou abrindo um parênteses para vocês entenderem o que é unidade. Por essas razões, nós, quando estamos na igreja que tem a ceia, nós não temos como proibir de ninguém chegar à mesa e comer do pão e beber do cálice. Amém. Porque a ceia não é nossa, a mesa é dele. Então, quando nós falamos de unidade, a unidade não é brincadeira. A unidade não é eu dizer: não, eu gosto do Samir, ele é meu pastor, mas daí meu coração aqui não está naquilo que eu estou falando. Jesus tem uma hora que fala isso, né? A boca de vocês fala daquilo que está longe do seu coração. Então, unidade, ele é o primeiro pilar. Qualidade é o segundo. Por isso que nós temos o IGA. Por isso que nós temos mesa de pastores. Por isso que nós temos gabinete pastoral. Por isso que nós conversamos. Por quê? Porque Samir e eu, nós andamos alinhados. Eu e a Débora, a gente sempre fala o seguinte: quando o Samir fala alguma coisa, tem coisa que ele fala, que eu olho, eu falo: gente, mas o que deu no Samir? Tá doido. Porque a circunstância está falando para não fazer. Ah, pastor Antônio, pus o fulano para cuidar disso. Mas rapaz, a circunstância está falando que esse cara não tem nenhuma credencial, mas ele é pastor. Ele tem uma voz profética. Então, quando eu ouço isso dele, eu não só sou de acordo, como eu interajo para que aquilo aconteça. Porque isso é unidade. Aleluia. Então nós temos que ir na unidade, nós temos que ir na qualidade, e depois, lá em Atos 2,47, é o Senhor que dá o terceiro pilar, que é a quantidade. Porque é Ele que acrescenta a igreja que eles devem ser salvos. Não adianta a gente querer gente na igreja se nós não temos como cuidar. Não adianta a gente querer gente na igreja se nós não estamos alinhados. Nós não estamos alinhados na doutrina. Atos 2,42, perseveravam na comunhão, no partir do pão, na oração, na doutrina dos apóstolos. Né? Ali no livro nós temos 3 doutrinas do Evangelho: Timóteo, Lucas e Atos. Tem a doutrina de homens, tem a doutrina de demônios e tem a doutrina dos apóstolos. Então, quando nós falamos de unidade, qual que é a coisa que o pastor mais tem medo? De outro pastor. O pastor não tem medo de demônio, porque demônio você expulsa. Sai em nome de Jesus. O pastor tem medo de outro pastor. Eu vou convidar o irmão aqui, Jair, para pregar na minha igreja. O cara prega lá, chega lá, ele ora, o paralítico levanta. E como que eu faço domingo que vem? Eu não levantei nem o cara com o tornozelo machucado. Como é que eu me apresento no altar do outro domingo? Né? Eu vou chegar lá, os caras vão falar: rapaz, Jair teve aí. Sabe o Zé Paralisia? Começou a andar. Então, essa estrutura, ela depõe contra a igreja. Quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, é porque eles são unidos num propósito de fazer o mal, mas eles são unidos. E aí a igreja, o que ela faz? Quando o pastor cai, ao invés de ela interceder e ligar para o cara para abraçar, ela fala mal também. Ela publica, ela faz comentário no Instagram. Se lascou.
Toma, eu sabia que você era safado. Né? Que unidade é essa no Espírito que nós temos? Que amor é esse que nós temos? Então, quando nós falamos de unidade, nós temos que entender que Jesus não virá buscar as suas igrejas. Ele vem buscar a igreja. Então a Batista é minha igreja. A Assembleia é minha igreja. O Milho é minha igreja. A igreja pentecostal, interdenominacional ali, é minha igreja. Porque estão falando de Jesus naquele lugar. Então quando nós tivermos essa convicção no Espírito, que o nosso coração, como Romanos 15 falou aqui, estiver alinhado, aí nós vamos começar a destronar principados de cidades. Glória. Aí sabe o que vai acontecer? A luz virá e as trevas serão expostas. Aí a corrupção vai ser exposta. O tráfico vai ser exposto. Todo tipo de erro do ente público, do governante público, do gestor público vai começar a vir à luz, porque a igreja está em unidade. Aleluia. Nós temos igrejas, que eu e o Samir fazemos parte, por exemplo, em Bonito, nós temos uma igreja que são 4 igrejas se uniram. A igreja do pastor Vadinho de Pataiporã, do Cristiano, do pastor Roberto Loboro de Jardim e a nossa. Nós nos unimos, formamos uma diretoria e constituímos uma igreja lá em Bonito. Eu presido a obra, eu sou o presidente da obra lá. Mas nós, cada semana, um pastor vai lá em prego. O Vadinho vai uma semana, o Roberto vai outra, eu vou outra, o Cristiano vai outra. Vai fazer 2 anos que nós estamos lá. Pergunta quando que nós tivemos problema. Por quê? Porque quando a gente fala de unidade, nós estamos falando de submissão. E a submissão, ela é aqui dentro, ela não é fora. Eu sempre exemplifico que, se eu falar, Jair, pega essa cadeira e põe lá. Ele pode ter ele pode ter um comportamento e 2 pensamentos. Se ele pensa assim, esse Otônio é um folgado, um preguiçoso, mas ele obedeceu, mas ele foi insubmisso. Mas se ele pensar assim, não, que prazer e privilégio servir o meu amigo, meu irmão. Otônio, que privilégio eu tenho no Espírito, tinha tanta gente que ele chamou a mim, então ele é obediente e submisso. Porque submissão tem a ver com Samuel 16, quando Deus fala, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Então é esse coração alinhado, dentro dessa estrutura de unidade, que Deus potencializa o Evangelho em território. Porque quando nós temos um coração dessa forma, o altar construído no lugar não é de ninguém, é só de Jesus. Aleluia. Não tem dono. Pode ser que seja aqui o altar, pode ser que seja lá na Minde, pode ser que seja na Batista, na Assembleia. Não interessa. Mas o altar é de Jesus. Aquela ali é uma casa, aquele ali é um local, aquele ali é chamada casa de oração. É um prédio onde o altar foi construído, mas o altar é dele, por quê? Porque existe unidade. Esse ambiente da unidade é o ambiente que mais Satanás trabalha nesses tempos de hoje, contra. Porque ele sabe que quando a unidade se estabelece no Espírito, a coisa fica estreita para o lado dele. Ele se arrebenta. Porque há uma potencialização dinâmica no mundo espiritual a favor do crescimento do reino de Deus. Então nós precisamos assim, estar nos reunindo sempre, vocês se reunirem sempre, sanar as dúvidas, como a pastora falou, se misturar. Se misturar. Apesar de que vocês podem e devem manter a identidade de vocês. Cada igreja tem uma identidade. A igreja resgate. Qual que é a identidade dela? É resgatar pessoas em ambiente de rua, em ambiente de álcool, em ambiente de droga, em ambiente de sofrimento. É a identidade da igreja. Você vai na Batista, lá na primeira Batista Campo Grande, qual que é a identidade da igreja? Ensino. Você vai na Assembleia de Deus, qual que é a identidade da igreja? Os caras são de joelho no chão. Vai na Universal, que é uma igreja que se prega Jesus, que muitas pessoas conhecem Jesus. Qual que é o viés do cara? Dinheiro. Mas não interessa, porque quando eu vou no presídio como advogado, eles estão lá dentro, fazendo evangelismo. Quando nós vamos da favela lá ali perto do Esquadrão, aquela favela do Jardim Noroeste, quando a gente vai lá, estão os caras com a camisa da Universal lá entregando jornal, entregando cesta básica. E falando de Jesus. Então a gente não precisa perder a nossa identidade.
Mas nós temos que perder essa estrutura de governança e deixar Jesus seu cabeça. Glória a Deus. Deixar Jesus. Né? Se eu chamo ele lá e ele ora na igreja, e prega e ressuscita um morto lá e cura um paralítico, rapaz, eu tenho que falar, cara, esse cara tem que vir para cá tomar meu lugar. Porque já não é tempo mais de eu ficar com uma colher de pedreiro, com a espada na mão. Eu vou agora para a mesa, ensinar poucas pessoas, eu vou agora para o monte, segurar o mercado, só fazer intercessão e vou deixar ele lá, porque é o tempo dele. Então esse é o que deve, assim, o ambiente que deve nortear nosso coração. Entender realmente, na profundidade, e respeitar. Tem igrejas que eu vou pregar, por exemplo, eu tenho um amigo meu lá da Assembleia de Deus, vira e mexe, ele me chama, pastor Luizinho, nordestino, de Fortaleza, né? Rapaz, eu quando vou pregar lá, a Débora vai de saia, eu vou de gravata, terno, Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus. A ceia dele é diferente de mim, eu participo, eu honro ele. Porque sabe o que acontece, para terminar? Você recebe do outro a unção que ele carrega por meio da honra que você presta. Aleluia, é verdade. Todas as vezes que você honra uma unção, Deus imparte com você. E honrar a unção não é da boca para fora. É isso mesmo. É realmente honrar mesmo. Então, isso que nós precisamos. É o que eu tinha que falar, pastor. Aleluia. Unidade, ele falou sobre percentual até de pessoas que são cristãs evangélicas, né? E tem outro percentual hoje de cristãos evangélicos que estão hoje desviados nas ruas, vocês sabem disso. E um percentual muito grande. Há um percentual muito grande de, não só de crentes, mas filhos de pastores, até pastores também, que abandonaram a fé, a gente sabe disso, né? E ele falou sobre alguns versículos, lá no livro de Mateus 28, ele citou, onde Jesus diz, ide e fazer discípulos. Lá em Marcos ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Lucas ele já fala assim, olha, pregar o arrependimento a todas as nações, mas começando por onde? Jerusalém. E depois ele fala assim, olha, permanecer em Jerusalém até que seja revestido de poder. Ele fala, permaneça em Jerusalém. Porque o principal é Jerusalém, começar em casa. Lá em Atos 1,8 ele fala assim, ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder, né, e sereis minha Jerusalém, começa Jerusalém, Judéia, Samaria. Então, o que eu entendo com isso, assim, puxando para o outro lado aqui, que é muito importante dentro da unidade, queridos. Quando ele fala assim, ao descer sobre vós o Espírito Santo, nós já recebemos, amém? Amém. Nós já somos revestidos de poder e autoridade, porque ele já nos deu poder e autoridade. Ele já nos deu essa graça, né? De expulsar demônios, curar os enfermos e fazer. Então, ele já desceu. Então, nós já temos essa autoridade. E ele diz assim, olha, sereis minha testemunha, aonde? Jerusalém. Então, o que eu entendo? Jerusalém é a minha casa, é a tua casa. Amém? Amém. Então, nós temos que começar dentro da nossa casa. Amém. Esse testemunho faz dentro de casa. E o que me preocupa muito hoje, que diz assim, que a gente toma muito cuidado, que nós só temos pastores, pastoras. Eu sei que aqui a gente está tudo em ordem, tudo tranquilo, mas nós também discipulamos muitos pastores, e muitos pastores dentro da tua igreja. E às vezes temos que tomar um cuidado, fazer o quê? Para que nós possamos dar bom testemunho dentro da nossa casa. Porque lá no livro de Timóteo a Bíblia fala, aquele que não sabe governar a sua própria casa, não tem como governar aquilo de Deus. Então a unidade é muito bonita, fazer obra é muito bonito. Às vezes a gente vê gente com tantas obras, né, com tantos a fazer. Tem pessoas que não tem mais tempo para mais nada. É de segunda a segunda dentro da igreja, pregando, evangelizando e tudo mais, mas a família acaba ficando de lado. Uma vez eu me lembro, que eu estava lá na cidade Bateporã, no Esquadrão, e um rapaz me viu dentro da Energisa, falou, você que é o pastor Sérgio? Eu falei, sou, eu preciso falar com você. Ele foi lá na igreja, sentou ele na frente, para conversar comigo durante a tarde, eu fui atender ele sentou na minha frente, a esposa e as crianças e os filhos atrás. Eu já achei muito estranho, ele começou a falar, ele não parava de falar.
Ô pastor, eu vou no monte, mas em falta de Campo Grande, porque a gente ia no monte todo dia, e lá a gente prega segunda, terça, e ele foi falando, pregação. A hora que ele terminou, eu olhei para trás, vi que a mulher dele de cabeça baixa, triste, né? E ele falando de tanta pregação que eu falei assim, e qual é o dia que você tem para tua esposa, para tua família? A hora que eu falei, a mulher atrás dele começou a chorar. Aí eu pedi para que ela sentasse do lado, e ela começou a falar para mim que ele proibia dela de ir na igreja, porque as vestimentas que ela usava não estavam de acordo com aquilo que o pastor determinava que usasse dentro da igreja. E ela era proibida de assistir o culto, pastor. Por quê? Porque o pastor dele... Então, o que eu vejo com isso? Que tem muitas pessoas, às vezes, trabalhando demais, e não é o trabalhar demais, querido. Eu falo assim, puxa, nós temos aí vários ministérios, vários projetos sociais, algumas igrejas, vários projetos, mas meu primeiro ministério está aqui, ó, é a minha família. Glória a Deus. E não adianta, e não abro mão. Então, essa gente, por que eu uni com o pastor Otônio? Por causa de família. Por que hoje eu estou aqui com a Aline hoje? Por causa de família. Então, não adianta a gente querer fazer 1 milhão de coisas e deixar o básico, que é o principal. Infelizmente, hoje, dentro do esquadrão, Leme, se eu for colocar nesses 25 anos, foram dezenas e dezenas de pastores que eu internei dentro do esquadrão. Filhos para você. Filhos, então, nem se fala. Então, que a gente vê muito hoje, lares, famílias destruídas, por quê? Por falta de sabedoria. E pastores também. Esse dia eu fiz uma live e não sei quem que falou alguma coisa, não, dá um valor no seu pastor, cara, vai passear, fala para as mulheres, para fazer uma live com as mulheres das mães dos acolhidos. Falei, não, vai ficar bonito, vai perder seu tempo, é o seu filho. Seu filho está na dele usando droga, mas vai ficar bonito, vai para o salão, vai se arrumar, vai dar o balão no pastor, modo de dizer, né? Por quê? Porque tem pastor também que às vezes quer cobrar tanto dos membros da igreja e quer que ele não falte à igreja, que participa de tudo, mas não quer saber como que a pessoa está dentro de casa com a família. Trabalha para Deus, longe de Deus. Exatamente. Essa semana uma pastora ligou para mim e disse, poxa, eu não vou domingo, que eu vou almoçar com minhas filhas que estão desviadas pela irmã. Vai cuidar da sua família. Sabe? Então a gente toma muito cuidado, a gente não quer trazer todo mundo para dentro da igreja e de uma certa forma acabar afastando eles depois da manhã dentro da igreja, principalmente os filhos. Exigir que participem, exigir, então vocês vão tomar muito cuidado. Então o que Jesus falou ali, que Deus está falando ali através do livro de Atos, começar aonde? Jerusalém. Então nós temos que ser testemunhas da nossa casa. Como que os nossos filhos nos vê? Como que a tua esposa te vê? Né? Como que o seu esposo te vê? Como que os seus familiares te vê? Né? Porque senão a gente acaba criando uma situação complicada e a gente acaba aí se perdendo no meio do caminho. E é o que tem acontecido muito hoje, muito, sabe, né? A gente tem visto muitos pastores, filhos de pastores, diáconos, levitas, desviados por quê? Por falta de sabedoria. Então eu deixo essa palavra. A unidade, porque eu sei que vocês já têm aqui uma unidade muito forte, eu admiro muito a Lene. Né? Eu falo, Lene, eu te admiro demais, porque às vezes que ela faz, conseguiu unir pastores, pastor, o que ela faz? E é o que o pastor Otônio disse, né? Parece que o pastor tem vê o outro pastor como se fosse um inimigo. Né? E nós não somos inimigos, muito pelo contrário, né? Nós somos e vamos morar no mesmo lugar. Glória a Deus. Mas nós temos que tomar muitos cuidados. Então, além de sobre fazer isso, unir a igreja, eu sei que toda vez que vocês se unem aqui com várias igrejas, é para poder discutir o quê? Sobre unidade. E a unidade é muito importante que isso exista. Tanto é que eu orando em cima do altar, Deus falou para mim assim, se eu li com o pastor Antônio, eu não entendi nada na hora, mas graças a Deus são anos. Vocês imaginam eu depois. E na hora eu não entendi, porque eu estava orando, daquele horário que a gente todo dia, né, ora lá no altar, então só estava eu e minha esposa. E eu orando, e de repente, o Senhor se botou, né? Eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Aí eu falei, cara, como eu faço com a Magali para a dona? Eu falei, aí eu disse assim, Magali, tem uma coisa, Deus está mandando mesmo me botou, né? Ela na hora falou assim, é de Deus. Opa!
a comunhão, né? É de Deus, a hora que ela falou é de Deus, eu falei, bom, então agora eu vou comunicar o Tony. Estava lá em BH. Aí eu liguei para o Tony, Tony, você está no lugar dos homens, ele chegando que eu ia falar com você, mas não falei o que você estava. Mas enfim, ele chegou. Outro dia. Não, ele me viu uma semana depois e voltou no outro dia. Ele falou, o que é esse homem quer comigo? Aí já passou a Glória a bola. Deus. E ele chegou no dia, está tendo acho que um jantar, um almoço, alguma coisa da igreja. Promoção da igreja domingo. Aí eu falei, vamos almoçar? Não, vamos conversar. E estou aumentando um pouquinho. Imagina lá no fundo, sentamos mais quatro, eu falei para ele o que tinha vindo no meu espírito, né? E eu falei, ora. Né? E conforme ele falou, orou, pediu confirmação, o pastor Apóstolo Cristiano confirmou, depois o Judá Bertelli também, que são nossos pastores também. Enfim, nós estamos caminhando juntos, mas nós caminhamos juntos por quê? Porque não tem, estou sendo sincero, não tem discussão, não tem briga, não tem. Né? Assim como ele fala que ele. Quando o pastor fala alguma coisa, eu pego, mesmo concordando. Então, assim, olha, eu costumo falar assim, o que falta em mim, que falta muito, sobra nele. Amém? Deus é tão perfeito que ele faz isso, né? E o pouquinho que falta nele, às vezes acaba vindo para mim, porque né, Deus usa muito o pastor Antônio como mestre, como pastor, então assim, a gente tem essa unidade, não só entre eu e ele, mas entre as esposas, que não tem ciúmes, não tem aquele, sabe, mimimi, mas você, não tem, cara, é muito gostoso. Eu estou sendo sincero com o que ele está falando, tá bom? O pastor Samir sempre fala que na igreja Resgate não tem segundo pastor, porque não tem o primeiro. Só pode ter o segundo e ter o primeiro, né? As pessoas chegam e falam, pastor, quem é o seu segundo pastor? Eu falei, como segundo? Se não, só tem o segundo quando... Né? Mas não tem, então aqui não tem um primeiro, segundo, terceiro. Né? Somos todos pastores, somos todos do mesmo movimento. Glória a Deus. Não tem, né? Lógico, em cada igreja tem suas doutrinas, seus... Amém, queridos? É isso que eu queria passar para vocês. Então, vamos cuidar da família. Vamos cuidar da família, dos filhos. Eu vou ser sincero, hein? Se tiver culto no domingo, e a minha Habib, eu chamo de Habib, viu? Você sabe o que é Habib? Não. Quem sabe? Quem sabe? Não é quibe cru, não. É o quê? É amor em árabe. É chamada de Habib. Então, assim, se eu tiver um culto, né, e a Marlene fala assim, puxa, hoje eu gostaria de sair, para a gente poder sair para conversar, para passear. Eu, abro mão da igreja por isso ela. Não precisou acontecer isso até hoje, né? Porque a gente sabe separar um pouquinho as coisas. Porque, como diz o doutor na última pregação, né? Amar a Deus, amei aquilo ali, gostei daquela, hein? A cruz, amar a Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, e amar o teu próximo a ti mesmo, né? Então a gente tem esse entendimento, né? Que Deus em primeiro lugar. Mas o segundo é a família. Glória a Deus. Né? Eu não jamais colocaria a igreja, o ministério, como segundo plano. Né? E depois eu costumo pôr o trabalho. Aquele que não coma, ou que não trabalha, que não coma. Né? E depois a gente coloca a igreja. Mas a gente consegue reconciliar os quatro. E eu consigo, graças a Deus, reconciliar os quatro. Deus, acima de tudo, primeiro, família, trabalho e a igreja. E se a gente tivesse entendimento que tem pessoas que vivem na igreja e faz culto de segunda a segunda, cara, aí eu falo, mas qual é o tempo para a família? Né? Então a gente tem que tomar esse pequeno cuidado. E eu estou falando para nós aqui, porque eu sei que vocês são pastores, tem pastores dentro da igreja de vocês que vão ser ungidos pastores, mas que vocês sempre priorizam assim, a família. Doutrinando eles a família em primeiro lugar. Glória a Deus. A igreja é corpo, né? E a família é uma célula. E quando a célula vai para o corpo doente, o que ela faz? Ela adoece o corpo. Então a família precisa estar realmente bem estruturada. O pastor falou de Timóteo. A Timóteo, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua família, é pior que o incrédulo. Que negou a fé. Então, é fundamental isso. Eu sempre digo que eu e a Débora, nós sempre tivemos com nossos filhos, apesar de eles já estarem numa fase adulta agora, mas ainda nós sempre temos
E tivemos, desde que eles nasceram, o dia da família. Então, tem um dia da semana que nós destinamos só a nós. O celular fica fora lá no quarto e a gente decide se vai numa cafeteria, se faz um churrasco só para nós, faz um jantar, se vai no cinema, se vai num restaurante, mas é só o núcleo familiar. Eu, ela e os filhos. Né? Então, a gente sempre manteve isso na nossa vida. E isso é muito rico, isso sedimentou muito assim, uma identidade de valor nos nossos filhos. Porque eles sabem que a gente tem muitas atribuições, tem o escritório, tem o trabalho, tem a igreja, tem uma série de atribuições, mas aquele dia nós somos deles, exclusivamente deles. Então, eles sabem que eles são importantes nesse grau de relacionamento social que nós temos. Então, isso é fundamental. Glória a Deus. Maravilha. Glória ao Pai. Tanta sabedoria que Deus tem dado, né? A nós derramar em nossos corações uma sabedoria que cada um pode pegar a sua partezinha, cada um. E quando o Senhor está, Ele passa com a cumbuquinha da bênção, a bandeja, né? E é passada para nós hoje, uma bandeja de conhecimento, de coisas que não são coisas que nós nunca ouvimos, mas cada vez que a gente ouve, a gente traz para si esse valor, né? Para nós que aplicamos, porque o Senhor diz que uma das características do Espírito Santo, né, é que Ele vem trazendo a lembrança para nós sempre, né? Das mesmas coisas. Então isso é muito importante para que a gente consiga perseverar naquilo que é vida, naquilo que tem valor. Onde hoje tudo é muito descartável, né? É tão fácil descartar amizade, descartar família, né? Descartar amigos, descartar tudo que tem valor, né? Hoje as coisas estão muito banal, muito... Então a gente, como pastor, principalmente nós como pastores que ensinamos, né? Levamos a palavra, mesmo sem palavra a gente ensina, né? A pessoa vai assim, né? Você pintou o cabelo, você não falou nada, a pessoa está te calando, nossa, que cor linda de cabelo de Deus, né? E ali já é, olha, que cor é aquela? Não é assim? Então a gente, sem palavras, a gente ensina, né? Eu falo sempre também com o meu esposo, que ele fala muito pouco, mas ele ensina com gesto, ele ensina com a prática, ele ensina, né? Tem um ensino. Uma linguagem. Uma linguagem, é isso, olha, tem uma linguagem, né? Então, assim, cada igreja, eu creio que tem os 5 ministérios, né? A gente tem que desenvolver. Então, uns falam mais, outros falam menos, né? Outros é chamado para mestre, outros é apóstolo, outros é profeta. E assim vai completando e a igreja vai se edificando, sendo edificada, né? Então, é isso que é maravilhoso e é isso que eu aguardo para a nossa cidade. Que a nossa cidade venha entender que nós não somos adversários, nós somos um corpo, nós somos membros de um inteiro, né? Nós somos partes de um inteiro, né? Assim. Então, onde em Romanos, acho que é 15, eu não estou lembrado, mas fala que é 12, que ele diz assim, não saiba além, né? É isso, não saiba além, né? Só do que você precisa saber. Então, cada um tem sua parte. Cada um tem sua função, cada um tem a sua vocação, né? E a gente vai dar conta daquilo que Deus tem nos dado. Então, assim, eu já estou muito feliz daquilo que eu tenho conquistado, daquilo que Deus me entregou, né? Antes aqui está aqui o que passou para mim a bola, que é o pastor Edmar, né? Passou o bastão. Foi o quê, pastor? Bem passada. Bem passado? Que bom, né? Então a gente está fazendo aqui, eu tenho orado, tenho buscado de Deus que a gente possa unir mais e mais para a gente fazer coisas maiores. Porque eu sei que cada um de nós aqui já fazemos em partes, né? Glória a Deus. Na sua igreja. Mas unindo nós podemos fazer algo juntos, né? Para a glória do Senhor. E a mesa é esse lugar, né? Essa oportunidade, né? De estarmos coletivamente aprendendo, né? Com experiências onde cada um pode colocar a sua experiência pessoal e ser ouvido. E às vezes, né? A gente sabe que todos aqui são pessoas com fraquezas, com erros e acertos, que
que precisam também ser ouvidas. E a mesa é um local de cura. Verdade. Né? Hoje, muitas vezes, o pastor ele não tem com quem falar. Ele não tem com quem expressar sua dor, sua dúvida, né? Vamos dizer assim, sua angústia. E quando há a oportunidade da mesa, né? Estamos todos alinhados no mesmo, né? No mesmo nível aqui, então fica fácil você conversar, né? Não tem o maior, não tem o menor. Então a mesa é um lugar bom. Né? E a Omega ela tem proporcionado esse lugar de mesa, né? Essa intimidade. Né? E eu penso assim que a gente precisa estar mais livre para poder colocar, né? Talvez uma mesa tão grande assim, alguns ficam inibidos, mas fazer mesas menores, né? Em ocasiões para poder vocês também, nós todos, né? Podemos falar um pouco do que tem no coração, né? Isso, que às vezes a pessoa não se identifica para falar algo com um, mas tá no meio, né? Você encontra um que você fala, olha, aquela ali tá muito engraçada, aquela alma. Então isso é maravilhoso, desenvolver essa amizade, porque para se relacionar a gente precisa realmente conhecer o outro, né? Eu mesmo não vou convidar qualquer pessoa para ir lá na igreja para pregar. Eu preciso conhecê-lo, né? Preciso conhecer. Então, e para conhecer, a gente precisa se relacionar. Como é que vai ser? Então, uma das coisas, quando eu conheci o apóstolo Cristiano, eu falei, não, preciso ir lá conhecer ele de perto. E nós saímos daqui, né, Valéria, o pastor Sérgio, vários que estão aqui, e nós fomos para lá, ficamos 10 dias lá para poder começar junto, para a gente poder Sentar na mesa. sentar na mesa e ver como que é. Uma primícia. A primícia, e fomos logo para a primícia, né? Então, isso é maravilhoso. A gente pode saber com quem a gente está se aliando, né? Fazendo alianças, que precisa também, né? Saber para não fazer igual o nome dele, que fez aquela aliança com aquele homem que veio com os pomborolentos. Israel, né? Então, isso é... Foi uma dessas vidas suas lá que surgiu lá o esquadrão aqui, né? É na segunda. Sim, na segunda. Na Segunda vez. Foi na Agora foi segunda. para Mato Grosso lá. É, agora. Foi isso mesmo, segunda vez. Exato. Exatamente, que surgiu. Por quê? Porque, assim, uma coisa também que eu achei interessante, gente, assim, que eu vejo que muitas igrejas, principalmente na nossa cidade, eles não têm, elas são igrejas independentes, né? Onde não tem um pastoreio também, porque a gente precisa sempre de um. Eu falo que é uma corrente não. Como é que eu falo aqui, Jesus? Corrente é uma conexão, né? Corrente prende, né? Uma rede. É uma rede. Depende do contexto. É uma rede de. Né? Rede de é uma rede de apoio. apoio, né? Porque assim, nós precisamos também ter pessoas que a gente possa contar, Então, pra falar, aprender mesmo, para né? aprender, né? Não é para aprender, Aprender um com o não. outro, Aprender. Então, aprender uns com os outros. Então, assim, nós viemos de um lugar onde nós assistimos seminários, ela que muito, né? E muitos anos nós fomos para uns seminários do David Robson e tal. Então a gente sempre ia. E depois veio a pastora Ana Maria, que nos acompanhou também um tempo, né? E depois nós ficamos sem. E um dia eu orando, Deus falou assim, que eu não podia, ele falando assim, que o dízimo, a gente não pode comer o nosso dízimo, porque o dízimo é nosso, não pode comer o dízimo. Eu falei, você podia depositar e vir para mim também de novo, né? Que eu tinha que passar para frente. E aí, tipo assim, eu deságuo no apóstolo, o apóstolo deságua em outro, e outro vai para outro. E aí nós ficamos essa unidade. E aí se dá essa unidade também. Eu falei, meu Deus, é verdade. Pense aí, né? E aí você sustenta a obra, você sustenta outras coisas e o país inteiro, o mundo inteiro, porque vai vir de um para o outro, né? Então, quando a gente para, né, nesse lugar onde você mesmo se aconselha, você mesmo aplica para você mesmo, fica uma coisa solta, né? Então, e uma das coisas que também a pessoa pode, através da OMEB, da Ordem dos Pastores, porque eu digo assim, que se Deus me enviasse uma carta hoje para Eunápolis, quem receberia? Que igreja receberia essa carta? Porque lá as 7 cartas de Apocalipse, ela vem dando o nome de cidade. Aos Efésios, né? Esmirna. Então, ia mandar para quem? Então, é uma igreja só. A igreja de Eunápolis.
a igreja de Campo Grande, a igreja de Glória a Dourados, Deus. né? Então eu creio assim. Então a ordem, ela é para isso, para juntar e fazer um só. E nós hoje estamos com essa incumbência de fazer isso acontecer na nossa cidade. Aleluia. Para quem não tem uma pessoa onde se aconselhar e tudo, aqui ela vai encontrar. Aqui ela vai encontrar um apoio, aqui ela vai encontrar pessoas. Hoje eu não posso pregar na minha igreja. Olha o tanto de pastor que tem aqui. Mas você precisa ter relacionamento para você conhecer. Né? Para que depois não... Tem pessoas que às vezes falam, pastora, eu queria que a senhora fosse pregar, você me conhece? E se eu for lá e você desmanchar no outro dia? Eu falei, e despregar, eu prego, você desprega. Então eu não gosto de perder tempo, né? Não perder tempo não. A gente nem tem tempo para perder, né? Então, a gente precisa estar atento a essas coisas, né? Porque eu vejo pessoas falando assim, nossa, você conhece fulano? Ah, que coisa feia. Você conhece fulano? Porque fulano foi lá na minha igreja e fez uma arruaça, que coisa que deu um trabalho para mim. Arrumar de novo? Pois é, falta de relacionamento. Você achou bonito e foi lá e chamou, e convidou e bagunçou o seu coreto lá, né? Seu arraial. Então, assim, a Alméria é para isso, para a gente poder se alinhar, pensar nas coisas, andar no mesmo propósito, na mesma direção. O caminho é um só, há um só caminho, na verdade a vida é um só, né? Que é Jesus. E é a Ele que é toda a honra, toda a glória, né? Eu mesmo falo que eu sou garçonete de Jesus. Eu quero só servir. Né? Então ninguém precisa ter medo de mim. Não quero nada de ninguém, só quero o que Deus tem para mim. Né? Só isso. E é assim que eu quero trazer essa cidade, né? Amém. Esses irmãos maravilhosos, pastores maravilhosos que têm apoiado a Alméria, que têm feito a diferença aqui na nossa cidade, eu creio, né? E é isso. Então agora eu quero falar um pouquinho. Se alguém quer falar alguma coisa, pode falar, viu, gente? Não sei. Acho que eu tinha suspendido a mão ainda agora. Foi, fala, pastor. Pode dizer. Se você suspendeu a mão, fala aí. Fez o quê? Suspendeu a mão aí? Não? Olha, tem um aí, fala aí, pastor. Ontem nós tivemos na inauguração, né? Sim, sim. E o que é bom a gente tem que passar. Sempre eu boto no meu estado. E hoje uma amiga minha me entrou em contato perguntando, viu o slogan, né, que eu tirei da placa, né, perguntando como aqui funcionaria o Esquadrão da Vida. Falei, a melhor pessoa, você se informar para um detalhe, é a pastora Lene, a nossa pastora. Ele não deve, ele pedir para contar com você. Para ajudar naquilo que for. Não precisa, né? Que a gente, eu sei que cada pastor que você colocou no status, coloque no seu status, né? Facebook, divulgue. Porque há muitas pessoas que não têm conhecimento, vai procurar conhecimento até mesmo entender com a gente, né? Eu já trabalhei muito em declaração. Conheci um camarada que já morri, já vivi. Já botou pistola assim de mim, faca, né, para cuidar de vidas, né? E eu fico triste quando a gente perde uma pessoa. Essa semana passada eu perdi um jovem em Cabralha, perdi trabalho missionário em Cabralha. E esse jovem eu peguei na época para minha casa, cuidei dele, preparei ele para trabalhar com construção civil e coloquei para trabalhar junto comigo. Ele aprendeu muito bem com o trabalho. Começou a ganhar dinheiro. Eu falei, pastor, mas se o senhor arrumou um lugarzinho para me ficar, velho, com certeza. Você paga, isso aqui é o seu dinheiro. Eu montei o kitnet para ele, ele começou a ganhar um dinheirinho, mandar o dinheiro para a família, alegre, ele sempre ia lá na casa da mãe, a felicidade. Chega certo dia, eu cheguei, ele, estou ligando para o senhor que eu vou voltar para minha mãe, porque minha mãe está presente de mim lá, meu pai também. Eu falei, tudo bem, agora você não pode voltar para o mundo. Aquele mundo que você passou lá, esquece ele. Não, eu estou de boa agora, estou recuperado, porque também. Foi embora e, infelizmente, depois de 2 anos, ele voltou para o tráfico de novo, infelizmente. Semana passada mataram ele. Aí o irmão dele me ligou, a família, amigos, pastor, o Cristiano partiu, pastor. Como? Ele estava vendendo, o próprio amigo foi matar ele. Então, eu fiz minha parte, tentei fazer o máximo possível, né, para... Então, recuperar a vida não é fácil, a gente que está nessa situação.
né? E até mesmo dentro do projeto, no esquadrão, vai ter muitos, sei que lá eu vi muito, fiquei apaixonado quando eu vi o vídeo, né? Tem oficinas, eu vi muito, eu fiquei muito impactado, né? Então a gente está aqui para somar, eu sei que não é fácil. A missão que a pastora Lene, que os pastores e demais tomam essa missão, acho que não é só a pastora Lene, é nossa. É a nossa missão. É bom que A igreja milionária. É nossa missão. Inclusive outros pastores que já fez parte da UNEV, que já estou confrontando eles, que eu sou meio atribulado nessa missão. Eu sou pastor, eu tenho um Hilux, eu tenho dinheiro para meu amigo, para você não tem nada. Porque o Deus possível, ele dá tudo, quando ele quer comer, ele toma tudo. Deixa sem nada. E aí tem uns dois na minha lista que eu vou sentar com eles para conversar. E ele me ouve, ele me conhece, fala, não, esse pastor é doido. Porque eu sou muito descolado, não gosto de pega ninguém. No embiga, eu sou apegado a Cristo. Político a ninguém, não tem político que me ama, tem os que me odeiam, porque eu sou muito sincero. Entendeu? E depois eu até vou lá, e aí? Eu falo, vou falar. Quem paga meu salário é o Senhor. Aí eu vou falar, e onde eu chego, eu falo dele. Eu quero bem-estar na obra de Deus. Glória a Deus. E o esquadrão precisa de Deus. Não estou dizendo que os irmãos aqui não fazem isso. Ou você confronta, ou senão você vai ficar anonimado. É isso. E nossa cidade necessita. O seu depressão é necessidade. Glória a Deus. Tivemos outras unidades aqui, infelizmente, os pastores passaram com bom intuito, mas não houve uma preparação. Porque sem recuperação é você confrontar. Confrontar com o dependente químico, a pessoa que lá fora ele era um tal, e chega aqui ele tem de se enquadrar dentro do perfil da casa e não respeita. E não é fácil, né? Mas eu sei que Deus, se o Senhor colocou os padrões aqui, porque Deus capacita. O nosso dia aqui também. E estamos juntos. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Nada a declarar. Então, tem mais alguém? Então, eu quero trazer a parte da necessidade de a gente ter a data para abertura aqui da casa, né? Porém, nós temos algumas coisas ainda para resolver, para fazer. Eu tenho aqui, tem pessoas aqui que eu nem consegui ainda responder hoje, que trabalhando, fazendo muitas coisas, não respondi. Porque a gente tem que arrumar o corpo do pessoal da diretoria, dos coordenadores, né? E assim a casa. Porque a semana passada nós nos reunimos, eu reuni aqui com o pessoal do esquadrão, e, como eu falei, está tudo misturado, está o MEV, tá as igrejas, está todo mundo misturado e envolvido com o esquadrão, porque o esquadrão não é meu, não é seu, é nosso, né? Para a nossa cidade. E precisamos trabalhar para poder atender as vidas. As vidas estão batendo na porta e eu não tenho como receber da forma que está hoje, né? Já está faltando algumas coisas, né, apóstolo? Apóstolo, não falou nada, apóstolo. Vai lá aí, apóstolo, alguma coisa, coloca quietinho, está muito quietinho, Sim. Comentário do pastor Lene. Bom seria se, como nós, a inauguração foi ontem, que hoje nós já estivéssemos com pessoas aqui. Mas a gente, eu comentei com ela, a gente precisa de algumas coisas para colocar em ordem, para receber com aquilo como deve ser. Receber as pessoas aqui, a gente poder suprir eles com o que já está tudo pronto. Para a gente colocar aqui, hoje, por exemplo, se hoje teria alguma deficiência, algumas coisas que teria que colocar em ordem. Qual seria essa? Uma passo a frente, precisamos ter uma equipe. Porque se vou botar 10, 15 pessoas aqui, como é que nós vamos cuidar? 10, 15 pessoas, com 2 ou 3 pessoas aqui que estão fixas aqui dentro. Então nós precisamos de pessoas que comprometam. Eu vou estar, se é um dia na semana, ele vai estar na semana, de tal horário. Porque se eu falar que eu vou vir, você vai ficar aguardando por mim, eu não vou vir, como é que vai ficar? E a gente precisa responder com aquilo que nós estamos assumindo. Não pode ser de qualquer forma. Para falar eu tenho que assumir, para falar eu tenho que me envolver. Então, irmão, é uma obra
grande Deus colocou nas nossas mãos, sim. Nós assumimos, mas tem que fazer da melhor forma. A gente não pode, assim, eu vou cobrir ali feito de qualquer forma. Tem que fazer da maneira que como deve ser feito, que é para a gente ter os resultados. Porque se a gente não fizer da forma que tem que ser feito, os resultados para a gente vão demorar. Tá? Então, eu vejo assim, a maior necessidade para hoje seria uma equipe já formada. Essa equipe preparada, 10 pessoas, 5 pessoas que estão aqui para estar trabalhando, sim, essa equipe é aqui para a gente estar assumindo. As outras coisas eu creio, Deus vai estar enviando todos os dias, Deus vai estar mandando, nós vamos estar precisando para amanhã, o próprio Deus, Ele pode mandar até hoje. A gente precisa dar o primeiro passo, sim. Qual é o primeiro passo? Colocar as pessoas aqui dentro, que é o fim que foi, que Deus abriu essas portas. Então essa urgência mesmo é que essa equipe esteja aqui para a gente iniciar esse trabalho. As pessoas estão aí já ligando, outro mensagem não liga, outro pergunta, que dia vai ser? A urgência é de colocar aqui. Mas a equipe tem que estar aqui também para receber essas pessoas e começar a viver com elas aqui. E essa equipe que nós temos, ela é a equipe que já tem trabalho, já tem um trabalho, né? Então, tem que ter mais pessoas. Hoje nós não temos também condição de contratar agora, né? E esses outros também não podem estar porque trabalham fora. Então a gente tem que pensar também nos voluntários por agora. Fala. Eu queria fazer uma pergunta, pastor Samir. A gente sabe que tem que ser uma estrutura grande para poder gerir esse negócio. Mas como aqui o Esquadrão aqui é uma filial, vai começar agora, com sua experiência, quais seriam as funções essenciais para começar a dar o pontapé inicial? Por exemplo, digamos que já tem pessoa, a gente mesmo já tem uma pessoa que já está agoniado, porque a pessoa não pode sair de casa, e ele está com a mãe e ele precisa de um lugar já para começar. Então, pastor, qual seriam as funções necessárias para poder dar esse pontapé inicial? Porque com essas pessoas poderia começar e depois ir agregando mais pessoas nas funções que seriam ideais para dar esse pontapé inicial. Na sua experiência, o Esquadrão EUNAV hoje precisa de quê? De uma pessoa para fazer a triagem primeiro, uma secretária para receber telefonema, alguém dentro da casa para poder dar aquela atenção ao acolhido. O que seria necessário hoje para dar esse pontapé inicial? Começar como, né? Tem um rapaz que está vindo de Campo Grande agora, né? Eu acho que ele chega dia 8. Dia 8, ele chega dia 8. Né? O dia 8 está aí já. Ele tem uma experiência muito larga ele está acabando, não sei se ele já se formou agora em ciência social, mas ele sabe tudo sobre interação. Primeiro, eu não sei como é que está o sistema aqui, se já tem um computador aqui dentro, precisa de um computador urgente, né, para poder instalar o Sistong, que é o programa para internação. Tem que fazer tudo, né? Tem toda documentação, porque você tem que fazer a ficha do acolhido, não pode simplesmente pôr ele aqui dentro. Mas eu acho que está para começar já, eu acho que com a chegada do Wesley aí... Esse sistema de computação... Olha, eu não estou sabendo trazer aqui... quando eu comecei, assim, eu comecei com uma pessoa dentro da minha casa. Lógico, cada casa são tempos diferentes, né? A gente precisa começar. Eu comecei com esse menino dentro de casa, depois eu treinando ele, que era de Dourados, ficava eu e ele ali dentro, até a gente conseguir, né? E depois com o tempo a coisa foi fluindo, foi acontecendo. Agora, lógico que a gente não precisa fazer nada atropelado. É uma pena que essa pessoa está precisando, está esperando, mas também para a gente começar de qualquer jeito, né, Lene? Também é complicado também, porque assim, né? Só pegar por lugar, porque não é só ele que está precisando, tem muita gente lá que está sabendo. Exatamente. E abrindo, já tem. Esse programa, por exemplo, vocês têm lá esse programa, como é que seria? Ele seria comprado Precisa de uma máquina, teria que ser, ou vocês iriam fornecer esse programa para poder fazer o controle da pessoa que chega, enfim. Porque, como você falou, se vai chegar alguém, já tem que ter a ficha, tem que ter tudo certinho ali no computador. Mas esse sistema que eu falo desse programa, ele dá tudo. Essa semana a gente já vai colocar. É só contratar. Tem um rapaz que ele é de Londrina, esse programa nosso, baratinho. Você fala... R$140 a gente paga.
Aí vocês pagam a anuidade para usufruir desse programa, né? É um Por valor, unidade. é um valor bem baixinho, acho que é 100 e pouco por mês. Pronto, aí já pode, no Isso caso, eu não né? tinha entendido a Ele tem pergunta. tudo que você imaginar sobre o acolhimento. Tudo. Tudo é o sistema Toda a completo. estrutura, toda a intercorrência, tudo que aconteceu. Vai ser um sistema lá de Campo Grande, a gente interligar todas elas, tá? A gente, né? Daqui Você cria uma senha e uma autorização para vocês, vocês entram no sistema. Entendi. Ele fica integrado. Basta ter o computador com a internet. A experiência. Bom, aqui precisa hoje, até falei com algumas pessoas, eu preciso de uma máquina aqui. Essa máquina aqui, e assim quando chegar o CNPJ, esse sistema, o sistema que a gente entra com esse, que o pastor falou, tem a senha e faz todo esse trabalho, tá? Tem toda a documentação, acompanhamento da psicóloga, da assistente social, é todo feito no sistema. Hoje o que o escritório precisa é uma máquina, tá? Eu levantei, já falei com algumas pessoas que tipo assim, tá fechando empresa e tem aquela máquina, pode ver, ligar e dar resposta. Algumas pessoas que mexem mesmo com o computador, se tem a disponibilidade de servir. Então, assim, se vocês conhecem alguém ou têm essa disponibilidade ou vê a condição de ter uma máquina para poder já estar trabalhando, até porque o rapaz, quando passou lá para mim, ele passou a senha dele para que a gente pudesse trabalhar aqui para poder ir aprendendo e todo mundo ir fazendo. Mas eu preciso de uma máquina para Certo, poder... esse programa, no caso, por exemplo, para esse programa, porque eu entendi o que ele falou, eles utilizam o programa e pagam mensal por aquela utilização do programa. Cada unidade paga um valor X, certo, por unidade. Por unidade. No caso, aqui teria que ter um CNPJ para poder você contratar esse programa e é filial, tem que ter um CNPJ. O que falta ainda para a gente ter CNPJ para começar a funcionar a filial 5, no caso? Porque teria que ter CNPJ e contratar o programa com o número do CNPJ, que é a filial 5 e tal, e daí partiria o restante, né? Olha só, aqui nós estamos precisando hoje da parte do escritório, né? De arrumar o escritório, tem que estar tudo funcionando direitinho para a gente não começar de qualquer jeito, né? Porque não vai ser um só entrando de uma vez. Eu já tenho aqui uma lista de pessoas, então não é só um que vai entrar de uma vez. Aqui nós temos vaga para 24 hoje, né? Então, corre o risco de entrar os 24. Vai ficar na fila de espera, né? Corre o risco de entrar os 24 em uma semana. Então, a gente precisa já estar com tudo. Uma estrutura. E um computador desse custaria quanto hoje para poder começar a funcionar? Aí a gente tem que Qual seria? Porque tem que ser um computador com memória, tem que vai ser montado. Sim, mas aí a pessoa que vai fornecer o programa, ele vai dizer, ó, vocês precisam de um computador com tanto de memória, para rodar o programa. Aí a Márcia vai poder falar Menos de isso. R$2.000. Computador de mesa é menos de R$2.000. Não, mas esse não funciona. Funciona normalmente. É que Você você tem que mais botar memória. mais potente, né? Só não trouxe uma Computador de 7 porque os nossos já estão ultrapassados. Tem que ser um computador bom. Tem que ser um computador bom. Não roda o programa. Até eu fiz o levantamento com a escola agora, porque assim a prefeitura vai recolher os. Então, tá em 5 mil. Um computador bom para a Já vou escola. botar aqui a lista, computador. Entendeu? A pergunta feita em relação ao estatuto do CNPJ. Computador, A impressora. Débora vai responder aqui sobre Isso. Nós tivemos em Campo Grande, né, com o pessoal que foi, para fazer o registro dessa unidade aqui. Fizemos lá, ela já está integrada ao esquadrão de Campo Grande, sede. Quando nós chegamos aqui, vocês têm um diferencial dos cartórios aqui, do nosso lá, de Mato Grosso do Sul. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei solicitar lá em Campo Grande um outro documento para que fosse registrado aqui. Então, nós paramos nisso, por quê? Porque aqui o cartório exige uma certidão simplificada que lá no nosso estado não exige para fazer o registro.
Então fomos barrados nisso. Então eu já solicitei lá, deve estar chegando até quinta-feira, ou máximo sexta aqui. Com esse documento em mãos, nós conseguimos entrar na Receita Federal com a solicitação do registro do CNPJ daqui de Eunápolis, né? Não é um processo rápido, porque nós ficamos sabendo também que Eunápolis não tem a Receita Federal somente aqui da cidade. Ela é vinculada a Teixeira e Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Vitória da Conquista e Porto Seguro. Porto Seguro. Então é um processo um pouco demorado, segundo o contador que nós estivemos, certo? Mas quando a gente já der essa entrada, isso já nos dá a possibilidade de iniciarmos. Por quê? Porque o esquadrão lá de Campo Grande, ele vai fornecer provisoriamente o CNPJ, né, pastor? Para vocês poderem usar o programa. Depois substitui. Depois só troca o CNPJ. Entendi. Usar o CNPJ de lá, na ceia. Então o primeiro passo agora seria, a secretária podia até anotar aí, ligar para essa empresa para poder ver o programa, qual é a capacidade do computador para poder suportar esse programa, né? E uma sugestão que eu tenho também é o seguinte, tem muita gente procurando o esquadrão para tomar informação. Então, se tivesse uma pessoa disponível, não precisava nem ficar aqui não, que tivesse o telefone que fosse ser usado para o esquadrão e essa pessoa atender já a partir desse momento, né, todas as ligações. Já tem, a partir de amanhã já tem. Já tem, né? Então, Que possa responder qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Ó, computador, que o Margarida falou, pode ser assim, você conseguiu o I8, melhor. I8, Que é é o top. Não tem o I8, qual o I7, o I7, o I6, acho que do I5 para cima, É o Intel. supera. Intel, i5, i6, i7, tudo funciona. Eu creio que isso daí isso é. Mas se puder, porque a diferença às vezes é tão pequena como vai chegar até um I8 já, né? As máquinas, os computadores agora são tudo avançados. Faço edição, faço edição de vídeo com o computador de R$ 1.500. A mesa para botar o computador, senão vai botar no chão. Mesa, Cadeira para o parente sentar, Impressora. É um escritório. Exatamente, então essas coisas, que era isso que eu ia falar, das coisas que está realmente precisando, que necessitamos, né? E assim, e aí eu até coloquei aqui também, para que a gente fizesse na primeira quinzena, depois das eleições, uma feijoada, né? Que a gente pudesse fazer uma feijoada em prol também, né? Quem puder dar algumas coisas, porque não é só isso que falta, né? Falta eu colocar as grades, falta um serviço de pedreiro aqui, né? Você vê que aqui quem pintou aqui, ó, foi o apóstolo. Um pintou e outro, né, fizemos, e nós, ó, foi. Pois é, pintou. Algumas coisas, mas tem Roupa coisas... de cama. Então, tem um roupa de cama, quer ver, mais aqui. A parte do fogão, né, para montar o fogão, que o rapaz teve aqui, como é o nome do técnico, para fazer a caixa para guardar os botijões, né? Só o que ele falou, ele me deu aqui o orçamento de 2.080 para fazer tudo, fazer o negócio e uns, sei lá, um negócio que encaixa de cobre, não sei o que. Para fazer o que? A estrutura de gás, gás industrial. Ele falou que tem que ser um lugar fechado, né? Não pode ser bujão comum. Uma estrutura industrial. É isso, uma estrutura industrial, exatamente. Para fazer tudo certo. Ele falou, e ele falou também que se eu usar o gás pequeno, ele disse que gasta muito. Ele falou um bocado de coisa, perde. Congela o bujão. Congela o bujão, ele falou um monte de coisa, né? Eu falei, nossa, mas tem que fazer isso. Tem que ser aqueles grandão. A pessoa que vai ligar para saber lá do programa é quem, né? É Márcia. Então, Márcia, é o seguinte, você liga para lá e pergunta qual é a configuração do computador e eu tenho uma pessoa que monta o computador. De repente, se não for muito caro, até eu mesmo posso dar esse computador, ver o preço, quanto é que fica, então você procura ver qual é a capacidade mínima para iniciar, né? Vamos supor, né? E que tenha condição de melhor, porque tem computador, você compra ele numa capacidade e você vai mudar a memória, né? Capacidade maior, né? Aí você vê a possibilidade de dar o pontapé inicial, se não for muito caro, eu dou esse computador para
começar a cadastrar o pessoal, entendeu? Aí você me fala aí. Depois. Pastora, nessa oportunidade que a gente tiver para a rádio novamente, a gente pode pedir doação pelo rádio. E tem gente que até pode doar. A lista vai ficar pronta. Pode fazer uma Fazer lista uma e põe lista, eu no tô fazendo grupo uma lista aqui da... já, né? Ó, De roupa tudo de que cama, precisa. lençol, Tudo é isso, folha, tudo, vou colocar se aqui. puder até doar, né? Toalha de banho, né? Toalha de banho, isso. Apesar que a gente sempre põe para as famílias, tem uma lista do enxoval. Mas não é toda família que pode dar um enxoval, né? A gente sempre entrega para a família pelo menos um enxoval. Então, isso tudo. Deixa eu pegar uma lista aqui que eu tinha feito aqui. Tem a parte do refeitório, tem a parte da geladeira. As geladeiras não estão funcionando. Assim, eu coloquei elas, o freezer, eu tenho que ver, acho que talvez seja o gás, né? Que está baixo, tá frio. Mas não está Eu lembro que ficou muito tempo, aí o gás escapou, aí só dá uma... Aí vai vir o técnico. O técnico já está agendado para amanhã, 9 horas. Está agendado para amanhã para a gente ver, Às né? vezes é uma coisa assim, porque foi testado em tudo. Exato. É o que acontece, às vezes dá uma folgazinha, transporte, às vezes mexe Muito tempo, é. Exatamente. Muito tempo sem uso é normal isso acontecer. Então, tudo isso a gente tem que ver primeiro, botar tudo, a cozinha funcionando perfeitamente, o escritório também. Acho que o escritório e a cozinha funcionando... É essencial. É essencial, porque o restante já está, né? Já teve caminhado, já, graças a Deus, né? E as grades, eu tenho que pôr uma grade aqui na cozinha, né? Na cozinha e aqui para fechar também os... Mas as grades já estão aí, né? Já está aí, eu falo o serviço de pedreiro, porque além de não se achar o pedreiro, que essa semana, né, foi toda... Esse pedreiro mesmo aí sabe, esse mestre aí. Essa semana, além do meu serviço, eu suspendi tudo. Mas eu vou estar liberado depois da terça-feira. Provavelmente eu vou estar no Espírito. Aí, você tá vendo? Hã? Tá? Eu daqui lá para quarta-feira. Mas eu posso fazer o dia da instalação. Então, os pedreiros estão tudo politicando agora. Então, depois do dia 6, a gente tem todo mundo normal. Sim. Quais as funções aí que está faltando aí dentro? Não, essas funções só vai delegar depois. É exato, porque assim, agora eu tenho que ver com essas que já estão, quais são os dias, porque hoje não vai dar para reatacar também, né? Mas a gente vai fazer outro, novamente nós vamos fazer, e aí a gente vai fazer a escala direitinho, aí eu vou falar para vocês. A partir de amanhã as informações já vão estar bem melhor. Até mesmo porque a casa ela trabalha com um cronograma, né? Isso, na hora que eles isso. acordam, eles vão dormir, tem hora para tudo. Tem que ter um treinamento também. Isso é o todo dia mundo inteiro, né? Então acho que a ajuda deles vai ser na hora de palestras, Isso, porque, né? Isso aí. Tem algumas coisas que vai depender do corredor. Eu queria falar uma coisa, tem uma grade que é para subir lá em cima, né? Nos quartos. Sim. Não pode ter grade, viu? Não pode ter isolamento. Não, mas nós não vai isolar, nós deixar aberto, porque essa parte é da casa mesmo, a gente não colocou Aí então vai ter que ela. ficar aberto constantemente. Constantemente, não tem nada. Por lei não pode. Não tem. Tem Nem não. com trinco, nada, tá? Não tem. E se Deixa for tirar. grade, me preocupa só Eu um pouquinho posso ali em tirar. cima, só. Melhor tirar. A sacada só. Eu posso tirar ela, né? E usar na cozinha. Mas não acha. Futuramente podia fazer uma grade na sacada maior, porque eu não sei se você vai trabalhar agora no começo com a triagem com pessoas lá em cima. Porque a maioria vai ficar lá em cima. Tudo vai ficar lá em cima. Então. Porque É. triagem, uma rede, alguma coisa. Tela, né? Pode colocar a tela, né? Tá vendo mais a tela? Né? Não, mas... Isso, Empurra o outro lá, né? Empurra o outro Ela na acho que bola, é né? super-homem, vai empurrar lá de cima. Então a tela pode, nas janelas, as telas podem. Porque as janelas também a rede não. Não Tem aquelas pode camas de fazer muito baixinho. Não, mas a rede pode. Por isso que eu tô falando, porque é alto. Se botar lá na... Não, nas janelas eu acho que isso aí não se aplica não, o que ele está falando. Ele está dizendo no sentido de isolamento, de prisão. Prisão, não é prisão. Janela é diferente. Porque eu acho que janela é segurança. Né? Pois é, eu estava até feliz que não ia precisar botar, que não precisa. Por isso a importância, viu, Lene, da triagem. É muito importante a triagem, porque às vezes pega uma pessoa com
esquizofrenia ou com transtorno, então assim, tem que tomar muito cuidado, porque você não sabe a reação do menino. Né? Essa triagem, pastor, você tem um cronograma para fazer essa triagem? Pronto, aí é ideal. Tem tudo. Idade, Aí só a pessoa seguir ali, né? A Márcia que está fazendo tudo. Ela tem, tá tudo já, tá tudo no esquema, já passou essa parte. Depois que dividir as funções, a gente vai passar as mochilas, Tem as para cada pastas um aí. estudar. Tem as pastas aí, com cada um passo a passo. Pronto. Então a gente pode colocar as grade também? em cima, né? Porque eu penso, exatamente, porque eu penso que essa é Aí tem que ser grade. exatamente, também isso. Muita grade, isso é muito. Eu pensei Lá nisso, também. mas falaram que não podia, então eu falei, Aquela área aberta lá também. Desde que aqui seja sempre acesso, porque caso Deus o livre aconteça um acidente, um incêndio, qualquer coisa, as pessoas têm que ter espaço para voar, para saída, por isso que não pode ter tranca e nada. não, tá cuidado. Os nossos lá de Janeiro fiz tudo blindex, porque qualquer coisa eles abrem, não podem ter nem grade. Né? Sabe, do quarto eles pular para fora. Então, assim, por ser voluntário que não pode ter grade. Queria aprender eles. Então, mas no momento que eles têm acesso a esse corredor, não tem problema nenhum. Porque ela é uma proteção. Eu não quero essa daqui. Essa de cá de baixo. É isso, eu tiro ela dali. Deixar guardada. Deixa guardada, quando for usar eu coloco. Com certeza. Pronto. Então é isso. Então essa parte aqui também já aumentou a lista. Isso é porque a gente não sentou ainda. Vamos. Vigilância sanitária ainda, né? Que vai falar tudo que precisa também, né? A lista vai aumentar ainda. Eu acho que o básico é isso que você falou, a cozinha, tem posição de gás, e o escritório, o Wesley também deve dar muita beneficiar. Lógico, vai começar com 24 pessoas, mas com alguns, pelo menos para ir. Você não vai poder fazer isso. Não posso, é de 5, né? Porque depois que você tiver 24, vai ter uma lista de espera de 3 mil. Então não adianta. Não adianta ter, né? Porque, assim, para ambientar na casa, ambientar o tratamento, aí você vai aumentando. Então, tipo assim, se chegasse hoje 10, a gente não pode. A gente pode pegar as pouquinho. Se chegar 10, faz como? Tem a triagem, né? Só a triagem. Se chegar a 10, a triagem elimina 7. A triagem não vai passar. A triagem elimina 7 de 10. Eu creio que o preparo e a competência da equipe em relação a poder trabalhar é que vai dar a direção para vocês que vai colher. Não fica bem claro em número não, mas esse AI5 aí, bom, acho que a equipe dá para trazer mais uns 3 e vamos trazer. Pronto, a gente vai fazendo o que pode atender, né? É, o contato da família e na hora certa chama. O pastor Ailton, ele fez um ponto ontem sobre voluntário, né? As pessoas que estão dispostas e disponíveis a trabalhar aqui para ajudar, né, no rodízio da casa, né? Eu queria saber assim, vai ser feito um cadastro dessas pessoas, né, para que elas tenham um compromisso, né? O compromisso de estar aqui naquele horário, como ele falou, assim, porque na verdade, assim, por exemplo, Ari tá proposto para vir pela manhã, né? Ah, mas Ari não pode, e amanhã ela fica descoberta, né? Então isso tem que ter um cuidado maior, né? Que a pessoa tem que ter uma responsabilidade, se ela assumir aquilo ali, ela tem que ter uma responsabilidade de cumprir aquele horário dela. Se eu posso dar uma hora eu tenho que estar aqui, né? Não é isso? É exatamente isso. Pelo menos no início, porque no início o esquadrão aqui não vai ter recurso para gerir funcionário profissional nessa área. Então no início seria no início e futuramente iria ser substituído aos poucos, né? O profissional qualificado, direitinho, né? Porque esse esquadrão tem que ter vida própria. Não pode, por exemplo, eu ou outra pessoa que tem o trabalho, tem suas coisas, para ficar. A gente vem uma hora ou outra, mas tem que ter o funcionário. Então no início vai ter essa dificuldade mesmo, tudo no início é difícil. Aí depois vai substituindo o profissional, né?
preencher os termos de voluntariado, no próprio Sistom que tem um termo que preenche de voluntário. Sim, pronto, já tem. Pois é, então a gente vai fazer toda essa lista, tudo o que precisar ser feito, nós vamos fazer e trazer essa conscientização para os voluntários, né? E aqueles que não for atendendo, a gente também vai eliminando, porque a gente só precisa ficar com pessoas que realmente é comprometido, né? Que tem a responsabilidade com o que está falando e fazendo, né? Então é isso, gente. Eu vou trazer, porque não dá para a gente agora listar tudo, mas amanhã eu vou sentar com alguns e vamos relatar tudo direitinho, botar tudo na lista e aí passar. E tem uma pessoa já, a partir de amanhã, já para dar todas essas informações. O telefone, já tem o telefone, já estão perguntando. Facebook, lá da loja, porque eu postei o vídeo. Sim, e aí eu estou dando teu número. Sim. Você que lute. Hoje entrou uma moça aqui, enfermeira, em contato comigo aqui. Eu ouvi vocês na rádio. Ela me ligou. Eu passei seu telefone. Foi. Então, já me perguntaram, eu não passei seu telefone. Eu não passei. Mas você sabe Mas que isso essa- é muito importante, para a gente não dar informações cruzadas. Por isso que eu vou parar para falar Só para tem uma isso. pessoa para ser ligação sobre internação, porque senão não funciona. Cada um fala uma coisa e não dá certo. Então tá certo sim passar. Isso aí eu peguei e falei com eles assim, olha, a partir de amanhã a gente vai ter as informações todas. Então, Que é eu vou aquele ter número que aí- está na parede lá, né? Exatamente, que está na parede, aí vai ficar essa pessoa com esse telefone para poder dar todas as informações. Ele vai sentar e falar o que vai, né, falar e tudo direitinho, para não passar essas informações cruzadas, né? Então, só recapitulando. Vai ficar uma pessoa para ligar para o professor do programa. Porque eu sei que a reunião funciona assim. Foi decidido o que hoje aqui? Então, vai, a partir, então vai ficar uma pessoa que vai ligar para o programa para saber a capacidade do programa. Segundo passo, ver a montagem do computador. Para vir. A impressora também é uma prioridade que tem que ter também, né? Tem que comprar tudo junto. E a pessoa que vai atender o telefone, também já tem também. Só uma correção, o programa ele já existe, né? Você não entendeu o que o pastor falou. Ele já tem esse programa, certo? O andar desse programa é o mesmo lá em Campo Grande e vai ser realidade aqui. Não, mas aqui você vai ter que pegar do fabricante, do quem fez o programa, uma outra cópia, não? Uma senha. Vai fornecer no início? Vai pegar Você não precisa baixar. Vai fornecer no início, então, enquanto chega o outro. O programa funciona online, não é? O programa funciona online. E esse- Só que assim, todas as unidades têm que obedecer tudo que está lá. A 5, a 4, a 3, a 4, a 2, a 1, ela já obedece. Então a gente vai obedecer tudo que. Sim, mas aí eu digo, o programa, será que a pessoa, o programador lá, vai autorizar passar para uma filial esse programa sem custo nenhum? Porque tem esse negócio. Não, vai ter custo. Vai ter custo mensal. Vai usar o da matriz. 1, a 2, a 3. Quando sair o CNPJ, Vai usar a senha da matriz. Ele desenvolveu o programa para nós. Ah, beleza. e nós somos padrão da vida, então precisamos comprar um. Tá tudo em casa. Agora, depois desse início aí, vai adquirir o programa para filial 5, no caso, né? É o mesmo, mas só que vai mudar o CNPJ. E a senha. É por isso que o computador não precisa tanto, porque o programa roda online. Isso é básico hoje. Mas é o seguinte, Depois eu você vai ver. tenho a Depois você senha, vai ver. eu vou marcar um momento com você, eu Depois vou você vê. entrar no programa e vou te mostrar como funciona, para você entender. O programa é grande. Entendeu? O programa é grande. Olha, gente, dia 12. E não é só o programa, né? É tesouraria, secretaria, viagens, 12 páginas. Como se fosse uma empresa, É um sistema, não é um programa, é um sistema. Tem que ser um i7, no mínimo um i7. Pois é, mas não tá caro não, tá barato. Eu comprei esse computador esses dias. Mas é o processador que é caro. Não, tá barato. Você tá falando desse de Computador nem HD existe mais, é SSD. Não existe E roda, não existe HD mais não. Mas o orçamento lá é 5 mil. Ah, mas A escola
Na hora que falou que é município. Faz tudo e vê uma data. Nada. Então pronto. Então amanhã, as próximas informações serão amanhã. Pronto. Aguarde, fique atento ao grupo, né? E aí as próximas informações. Vai colocando. Isso. Amém. Porque precisamos ter nesse momento para poder agilizar o que foi dito hoje, né? Amém, gente? O telefone de informação vai ser o seu pessoal? Não, amanhã a gente vai colocar. Tem que ter o telefone. É o pessoal que está esperando lá. É o que tá. Tem um celular só pra isso. Já vou passar para ela agora. Mas amanhã que vai funcionar, hoje não tá. Aí ela vai. Pode passar. Eu vou ligar meia-noite. Não, é horário de funcionamento. Quem é a pessoa, Lene? Quem é a pessoa que está responsável por dar essas respostas? É de 8. Pastora Lusa. Fica de pé aí, pastora. Fica de pé aí. Olha lá. Ela é a secretária, gente. Ela vai ser a secretária. Viu, pastor? Tem horário comercial. É de 8. Então você vai ter um horário comercial. Porque senão o povo liga meia-noite perguntando. De 8 a 11. Não é só não atender a primeira vez. Só atender a primeira vez. Só quer ligar o celular e ligar na hora O que ela falou é muito importante, porque, como você está recebendo, porque todo mundo só me procura eu, que conhece, né? Ah, eu quero internar meu filho, eu falo, eu já fui lá. Falar com o fulano tal, se é com o Bruno, falar com o Bruno, horário comercial de segunda a sexta. Isso tem que colocar essa mensagem, né? Tem que colocar essa mensagem. Então, quem for passar o teu telefone para cá com você, fala, ó, horário comercial. Pronto, isso é interessante. Vou até anotar aqui. Então, você não vai ser. Não vou ter vida, não. Senão eu vou morrer. No próprio celular tem. Então, aí eu vou pedir à secretária se ela Porque vai ter o celular para isso. Então, todas as perguntas. No outro dia, depois das 8, ela chega, ela vai responder. Muito bem. Isso aí. O horário comercial não está atrapalhando o comércio. Horário comercial das 9 às 10 das 14 da manhã. Pronto. Exatamente. Então, as próximas, amanhã, aguardem. Não gastei menos que isso, fiz um vídeo. Então, vamos orar finalizando, em nome de Jesus.